Você sabe escovar os dentes do seu cachorro? Essa medida simples e feita com frequência pode evitar uma série de doenças, não só na boca, mas também em pulmão, coração e fígado, que podem levar até a óbito do seu animal. Meu nome é Salva Carolina, sou médica veterinária e juntos aprenderemos nesse vídeo essa e outras dicas. Gente, hoje eu tô com a Aisha, que é uma maltês de 3 anos e que a gente vai demonstrar para vocês, explicar para vocês por que é tão importante fazer a escovação dos dentes e como que eu faço isso em casa de uma maneira muito simples. Bom, primeiro para falar sobre os dentes, né? Então os cães, eles têm 42 dentes e os dentes, assim como os nossos, apenas 1/3 deles fica para fora, que é essa parte que a gente consegue ver. Mas 2/3 dele ficam para dentro da gengiva. Então é muito importante que você faça uma higienização correta, porque às vezes quando você observa que a parte externa do dente está com um tártaro, com o famoso cálculo, né? Provavelmente lá dentro já está com muito mais do que isso, certo? E aí os dentes eles estão presos por essa gengiva, né? E eles têm várias ligações que a gente chama de ligações periodontais. Essas ligações, elas se perdem quando acumula muito cálculo no dente. E aí, às vezes o dente ele está preso pelo cálculo, pelo próprio tártaro. Então, fazer a limpeza, prevenir a formação desse cálculo é de suma importância para que você não tenha a queda dos dentes efetivamente, tá? Como que se forma esse cálculo dentário? Então, a cada 24 ou 42 horas, as bactérias que estão aqui na boca dos animais, elas vão consumir os restos de alimento que esse animal ingeriu ao longo do dia. E essa quantidade de bactérias que vão se reproduzindo, se alimentando e se reproduzindo, elas formam um filme bacteriano. Esse filme bacteriano eu consigo remover com a escovação. Após a formação desse filme bacteriano, o organismo entende que essas bactérias elas estão sendo agressivas para a boca do animal. Então o que a gente quer fazer? O que a gente tem que fazer? A gente tem que proteger, impedir que essas bactérias se proliferem. O organismo, ele na saliva começa a secretar cálcio, sódio, vários sais para tentar bloquear esse crescimento bacteriano. E aí é que se forma o cálculo, o tártaro, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, o que é o tártaro, ó. Tá vendo que tem essa formação amarelada nos dentes? Essa formação amarelada, ela é o tártaro, ou seja, um monte de bactérias que se juntaram ali e que vão se reproduzindo e o organismo tentando bloquear isso, vai jogando esses sais e vai calcificando. Essa parte amarelada eu não consigo retirar com a escovação. Eu preciso fazer um procedimento no centro cirúrgico, o veterinário precisa raspar isso, né, igual a gente faz com os nossos dentes, então faz uma limpeza realmente, retirando toda essa sujidade, retirando todas essas bactérias e depois ele faz um polimento nos dentes para impedir que essas bactérias se agreguem. Obviamente que isso é feito 1 vez, 2 vezes no ano, tá? Como preventivo, mas se você conseguir escovar os dentes do seu cachorro a cada 3 dias, 2 dias, você vai impedir que esse filme bacteriano se transforme em placa com tanta facilidade. E aí, com isso, você consegue prevenir as doenças. Muita gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Que fazer a escovação dos dentes dos animais é uma coisa supérflua, que não tem necessidade, mas na verdade tem sim. Além do problema na boca do animal, mau hálito, a gente ainda pode ter vários outros problemas internos. Primeiro, se esse dente for corroído, né? Se essa placa bacteriana, esse cálculo, ele atingir as camadas mais profundas do dente, o animal pode perder os dentes. Essas bactérias elas podem cair na corrente sanguínea e atingir órgãos como pulmão, coração, fígado, rins, que a gente nem imagina que na verdade é um problema que veio da boca. Muitos animais que têm conjuntivite nos olhos, às vezes essa conjuntivite advém de um dente que está infeccionado, tá? E outras coisas podem acontecer também, às vezes se você demora para visitar um médico veterinário e essas bactérias elas vão consumindo, vão criando mais placa, mais cálculo, a gente pode ter até uma fratura
tá? De mandíbula, por exemplo, porque vai reabsorvendo, vai ter, como é uma agressão, vai tendo uma gengivite, reabsorção óssea, e aí você pode ter uma fratura ocasionada simplesmente por uma não limpeza prévia dos dentes. Então a ideia do vídeo é ensinar vocês como fazer isso em casa de uma maneira simples, como construir esse hábito e também como fazer para prevenir que se formem o cálculo dentário. Se o seu animal não tem o hábito de escovar os dentes, obviamente que esse hábito é muito mais fácil de ser construído quando ele é um filhote. Mas se você tem um animal que já tem 1 ano, 2 anos, ou mesmo que já está mais velho e você quer criar esse hábito, como que a gente inicia esse processo? Primeiro, ele perdendo o medo da sua mão na boca dele. Então, fazer massagem, realizar massagem nessa região, tá? Ó, tá vendo que ela não tem medo? Que eu tô colocando, ela não gosta, mas ela me deixa fazer isso. Então, aos poucos, vai fazendo uma massagem, dá um petisco. Então aí você começa a colocar o dedo assim, raspando em volta do dente, com a mandíbula, com a boca fechada, né? Para que ela veja que não tá acontecendo nada. Uma vez que você criou esse hábito, aí a gente vai começar a utilizar os cremes dentais. Existem vários no mercado, né? O importante são cremes que facilitem a escovação. A escovação é mandatória, eu tenho que escovar. Tem alguns cremes que facilitam essa escovação e que ainda contribuem de alguma maneira. Então hoje a gente vai utilizar um desses cremes. Posso pegar, Aisha? A gente vai utilizar esse daqui, que é um creme que contém alguns ativos abrasivos, né? O Dental Guard. Como a Aisha ela já tem o costume de escovar os dentes, eu vou usar uma escova que é própria para animais ou própria para escovar os dentes de outro ser. Por que a gente diz isso? Porque ela é uma escova que tem uma angulação perfeita para você escovar os dentes de alguém ou de um animal, certo? Se eu estou escovando os meus dentes, ela precisa ser reta, ela precisa entrar certinho na minha boca. Como eu vou escovar os dentes de outro animal, é importante que ela tenha essa angulação aqui, tá? Porque essa angulação permite que eu consiga fazer esse movimento e atingir todos os dentes. Eu tenho ela em 2 tamanhos, tá? Isso aqui ela vende nos pet shops, você consegue encontrar. Como a Aisha é pequenininha, eu vou usar essa daqui. Não precisa passar muito creme dental, tá, gente? A ideia é que você só passe o suficiente para conseguir espalhar nos dentes. Deixa ela sentir o cheiro, deixa ela se acostumar que vai ter uma pasta na boca dela. A gente abre assim e vai, ó, escovando os dentes em cima, embaixo, aqui dos ladinhos. O importante é você pegar tanto a gengiva quanto o dente também. Lá no fundo, tá? No fundo não dá pra ver, mas a gente consegue também fazer isso. Deixa eu fazer um pouquinho aqui desse lado pra vocês verem. Ó. Então a gente vai pegar, ó, escovar todos os dentes lá no fundo, sempre aonde der, de uma maneira que não seja traumatizante, tá, gente? Então, se o animal, ele ficou estressado, para um pouquinho, daí volta de novo e começa de novo. Isso tem que ser uma coisa prazerosa, tanto para o animal quanto para vocês. Esse animal, obviamente, né, a Aisha, ela já tem 3 anos, então ela já apresenta tártaro, já é comum que ela apresente o tártaro. Por isso que é essencial que haja uma visita constante ao médico veterinário para que ele possa fazer a limpeza, retirar todo esse cálculo que está aí, retirar todo o amarelo. E aí em casa a gente vai fazer a prevenção da doença, tá? Então, eu não vou conseguir retirar aqui na escovação, como eu falei para vocês, o cálculo que já está instaurado, para que na próxima vez que ele for voltar para fazer a limpeza, já tenha menos cálculo acumulado ali. Então esse é o procedimento padrão que você faz. Quantas vezes a gente tem que fazer isso? A gente indica que se faça pelo menos de 1 a 3 vezes na semana, certo? Isso também pode ser feito dentro do centro de estética. O profissional lá, o groomer, o tosador, o banhista, né? Ele também sabe fazer esse procedimento, só que só fazer lá no centro de estética não garante a não formação. Eu preciso fazer
todos, pelo menos a cada 2 dias, essa escovação. É importante que você utilize produtos próprios para animais. Por quê? Porque eles não vão conter flúor, eles não vai ter necessidade de você enxaguar. A Aisha, a gente escovou os dentes dela, não tem nenhum problema se ela lamber e engolir. Eles são atóxicos para cães, justamente desenvolvidos pensando em como que é o pH da boca do cão, a osmolaridade da boca do cão, né? Tudo é pensado para que se possa fazer essa escovação de uma maneira segura, certo? Então procurem produtos que façam isso. Além dos produtos que você utiliza para fazer a escovação, existem no mercado também alguns aditivos para a água. Por que eles são importantes? Os aditivos, eles diminuem muito a halitose, o mau hálito, né? E também eles vão contribuir para que haja um menor crescimento bacteriano na boca. Esses produtos, mais uma vez, são essenciais que se utilizem de uso veterinário, porque eu preciso que eles contenham na sua composição ativos atóxicos, né, que possam ser engolidos, e normalmente eles são feitos para se adicionar na água. A gente tem 2 tipos. A gente tem um tipo que você adiciona na água, o animal vai bebendo na água, então Dental Splash é um exemplo disso. O animal vai bebendo, conforme o animal vai bebendo, ele vai diminuindo a halitose. E aí a gente tem um que ele é de uso instantâneo. Esse aqui é bem utilizado como preventivo para animais que têm muito mau hálito, ou também como antes de cirurgias ele pode ser utilizado, tá certo? Ou mesmo quando o animal apresenta algum tipo de ferida na boca, ele é um produto bem seguro para isso também. Então como é que a gente aplica? Vamos aplicar? Ele vai direto na boca. Eu abro aqui um cantinho da boca, levanto os lábios, abro um cantinho e aplico. Ela vai engolir, ela vai engolindo, ó. E conforme ela vai engolindo, ela já vai me ajudando a fazer essa higienização. Um pouquinho de cada lado, você pode realizar esse procedimento até 4 vezes no dia, e aí você já vai começar a diminuir a halitose. Nas rações se coloca microabrasivos também, que conforme o animal vai mastigando, elas ajudam a mobilizar essa placa que está se formando. E alguns brinquedos, eles podem contribuir, mas também a gente tem que tomar muito cuidado, porque alguns brinquedos são extremamente rígidos. Então, sempre que vocês forem comprar um brinquedo, né, no intuito de ajudar o animal a escovar os dentes ou a se distrair, busquem brinquedos que vocês consigam dobrar. Se vocês não conseguem dobrar esse brinquedo, se ele é extremamente rígido, e aí vale também para ossos, né? Pensando nos ossos, é a mesma ideia. Conforme o animal vai mordendo aquilo é tão rígido que muitas vezes pode acontecer fraturas no dente. Com ossos, além das fraturas, pequenos pedaços desses ossos podem entrar dentro da gengiva ou mesmo no esôfago, tá? Então é muito perigoso esse tipo de brinquedo. Então vão comprar um brinquedo para ajudar os animais a se distraírem, a morderem ou a facilitar a escovação. Procurem brinquedos que vocês consigam dobrar. Esses sim estão seguros e estão liberados para esses animais. As doenças periodontais, como são chamadas doenças que atingem os dentes ou em volta dos dentes, elas começam principalmente por conta da falta de escovação. Essa falta de escovação vai gerar uma placa bacteriana, essa placa bacteriana vai se transformar num cálculo dentário se não escovados, e como eu falei para vocês que 2/3 do dente estão para dentro da gengiva, essas bactérias elas vão penetrar nessa gengiva. A primeira coisa que acontece é que a ligação que existe entre a gengiva e o dente começa a se soltar, então esses dentes ficam amolecidos, podem cair. E também no dente a gente tem uma irrigação, né? A gente tem uma parte sanguínea. Então a corrente sanguínea ela passa dentro do dente. Então se essa bactéria cai na corrente sanguínea, ela vai parar em órgãos que a gente chama de órgãos-alvos. Esses órgãos normalmente são pulmão, coração, rins, fígado. E uma vez atingindo esses órgãos, como essa bactéria ela está longe da sua origem, ela está num órgão que não está acostumado a ter aquela bactéria, essa bactéria se prolifera e essa proliferação pode destruir esse órgão e levar o animal até a óbito. Então a escovação ela é necessária para prevenir, não só para melhorar a boca do animal, né? Então evitar o mau hálito, a quebra dos dentes, a dificuldade na mastigação, mas também evitar doenças que podem ser fatais.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tentou explicar um pouquinho para vocês como que se faz esse procedimento em casa da escovação. Agradecer a Aisha que ficou aqui com a gente esse tempo todo, né, Aisha? Muito obrigada, bonitinha. Dizer que a gente vai colocar no descritivo do vídeo todos os produtos que a gente utilizou. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem com seus amigos, coloquem suas dúvidas principais. E a gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Tchau!